palavra usar na Bíblia, no Novo Testamento, assim que João Batista passou a desbravar a obra do Senhor, aí o escritor do Evangelho escreveu dizendo: houve um homem usado por Deus, cujo nome era João. Em outra tradução diz: houve um homem enviado por Deus, que quer dizer usado por Deus. O terceiro ser que Deus vai usar é o ser irracional, é a natureza, é o vento, é o fogo, é o sol, é a lua, é a nuvem, é os animais. Todos esses seres serão usados por Deus. Mas o beneficiário deste viver usado é exatamente o ser racional. Somos nós, a igreja, os homens, Israel, seus filhos, a noiva, o sacerdócio eleito do Senhor, o plano divino, os príncipes dessa geração. Ora, eu fiz duas leituras esta noite e quero tematizá-la, e quero que você guarde isso com toda atenção e não tire da sua mente esta palavra que Deus vai introduzir à sua alma, porque isto vem caro para o seu coração. Eu quero falar sobre cidade murada, e é exatamente a mensagem que Deus permite trazer. Eu fiz alguns vasculhamentos acerca de muros, pois o Antigo Testamento é minha base principal de todos os meus pontos de partida nas minhas mensagens que o Senhor me outorga. Ora, quem Deus levantou para cuidar de Israel, determinou Deus que construísse a cidade. Mas a cidade não pode ficar solitária. A cidade não pode ter só homens, mulheres, crianças, jovens, armas ou equipamentos de guerra. Toda cidade forte na Bíblia, ou quando você ler na Bíblia a palavra cidade fortificada, lembre-se, a palavra fortificada significa cidade murada, cidade protegida, cidade guardada. Israel teve duas capitais, entre elas, a primeira foi a Samaria, que foi edificada pelo rei por nome de Jorim. Ele edificou Samaria e deu a obra inicial, o patamar, para levantar um muro em volta da cidade. Pois, na antiga aliança, quando Israel foi entrar em Canaã, Israel teve que se deparar e aprender com o inimigo aulas interessantes. E entre essas aulas, Israel se deparou durante muito tempo diante de uma muralha, onde em cima tinha gigantes, e dentro tinha pessoas que Israel não conseguia sequer descobrir o que acontecia dentro desta muralha, ou dentro da cidade. Ora, quando Israel reedifica ou edifica a muralha, ao longo de anos Israel passou a ser chamada cidade fortificada por Davi. Depois da morte de Davi, depois da morte de Salomão, Israel se divide em reino do sul e reino do norte. Mas alguns reis tentaram velar pela muralha de Israel, mas os seus pecados trouxeram decadência, trouxeram destruição, até que Nabucodonosor destruiu a muralha de Israel, derrubou as muralhas, queimou os portões, entrou na cidade, destruiu a cidade, roubou os utensílios, toda a riqueza, a prata, o ouro, a joia, os talheres que foram feitos pela ciência de Salomão, os escudos de bronze que foram feitos pela sabedoria de Salomão, as virgens, os rapazes, o santuário do Senhor foi destruído depois que a muralha foi derribada. Ora, a Bíblia diz que os anos se passam, morre Nabucodonosor, se levanta Merodach Baladã, vem Vildac Baladã, passa pelo período de Nabonido, passa pelo período de Belsazar, passa pelo período de Dário, até que se levanta Ciro, que era inimigo de Israel, mas Deus chama ele de pastor e consagrou Ciro para ser usado para libertar Israel. Deus usa um inimigo para abençoar Israel. Este intercâmbio dessa mensagem serve muito para a sua orientação bíblica, porque eu estou entrando em área histórica e geográfica. Deus sempre vai usar alguém para lhe ajudar, na direita, na esquerda, quando amigos, quando as pessoas chegadas de perto, pessoas ligadas a você, lhe odiarem, lhe abandonarem, não lhe der a mão, não entrar em acordo com você, não durma sem paciência, nem durma decepcionado. Coloque sua cabeça no travesseiro e passe a entender que sempre vai haver alguém que Deus vai usar para lhe abençoar, nem que seja o pior inimigo da sua vida, mas vai sair da mão dele a vitória que Deus lhe prometeu. Se você crê nisso, levante a mão e diga glória a Deus. Foi assim que Deus sempre utilizou o mecanismo. Eu sempre ensinei a igreja, eu sempre preguei por onde eu passo.
O inimigo das nossas almas não serve nada mais, nada menos do que o único caminho para abençoar a vida de um servo de Deus. Foi o caso de Ciro. Ora, Neemias reedifica os muros de Jerusalém. Houve cântico, houve alegria. Quando os muros foram reedificados, houve festa. Quando o muro estava sendo levantado, houve pedrada, houve calúnia, houve espinho, houve massacre, houve palavras de desânimo, porque todo guerreiro sabia que uma cidade que tem muro em volta dela é uma cidade complicada de se entrar, não se torna uma cidade fácil, passa a ser uma cidade difícil. A partir do momento que uma cidade tem muro, essa cidade passa a ter no mínimo 5 características que eu quero mostrar. A primeira, toda cidade que tem um muro significa cidade de preço de sangue. Ora, quando se levanta um muro, está falando de uma estabilidade crescida. E todo trabalho, todo projeto que tem sonhos, todo projeto que vai ter uma finalidade lá na frente, esse projeto não inicia de maneira avantajosa. Esse projeto inicia com preço caro, é um preço pago. Ele vai iniciar devagar, ele vai iniciar em marcha lenta, ele vai iniciar passo a passo. Você já leu a história de Jacó? Quando Jacó estava imigrando para abraçar e perdoar seu irmão e ser perdoado pelos seus irmãos, diz a Bíblia que em alguns momentos, quando Jacó foi encontrar Esaú, Jacó andou no passo do boi. Antes de chegar perto de Esaú, Jacó diminuiu e passou a andar no passo da criança. O passo do boi é um passo largo, mas é um passo lento. O passo da criança é um passo rápido, mas é um passo curto. Dá na mesma coisa. Será uma obra sacrificatória. Ora, o muro para ser levantado vai exigir esforço físico. Para alguém erguer um muro em volta de uma cidade, vai exigir perda de sangue. Pessoas vão se machucar. Algumas pessoas não vão chegar ao término do muro. Quando você lê a história do Rio de Janeiro, da grande ponte do Rio Niterói, daquela ligação, daquela ponte de 13 quilômetros de distância, você imagina que aquela ponte, aquele viaduto foi erguido simplesmente por história supérflua? Não. Quando você lê a história daquele viaduto, você descobre que em muitas barras de concreto, que estão a muitos metros no mar, a 50 metros, a 30 metros de profundidade cúbica, existem corpos de pessoas. Segundo as histórias diz que muitas colunas daquela tiveram que ser preenchidas em alta velocidade, porque o concreto, quando ele desce dentro de água, é colocado uma resina, e esta resina tem a probabilidade de secar rápida. Assim que ele bate, ele vem secando, e muitos não tiveram como sair de frente das colunas de ferro, e o concreto soterrou-los lá dentro. Outros ficaram com a metade do corpo dentro e a metade do corpo fora. Na época foi encontrado muitos pedaços de mãos e de braços de pessoas que tentaram escapar, mas não conseguiram. E a caçamba, os caminhões não tinham como parar de mandar o concreto, para não dar uma rachadura em uma obra que era muito cara para ser paga e construída. Ora, houve um preço pago. O muro de Berlim, que dividiu a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, aquele muro, quando foi construído, segundo os historiadores, diz que morreu mais de 12 a 20 mil pessoas que pagaram o preço, até que o muro fosse levantado. E no final do levante do muro, conseguiram colocar uma placa escrita, e a maioria dos nomes daqueles que estavam na linha de frente, e dizendo: esse muro teve preço de sangue, esse muro teve preço de lágrima, este muro teve preço de dor. Muitas pessoas trabalharam doentes, se sacrificaram. Muitas pessoas trabalharam enfermos, mas se sacrificaram. Tiraram força de onde não tinha, tiraram força quando não podia. Mas o que eles queriam era ver sua cidade cercada e protegida. O muro fala de alguém que vai derramar sangue em prol de uma obra. Em segundo lugar, muro é para cercar um centro científico de uma cidade. Uma vez que uma cidade é erguida, uma vez que uma cidade é levantada, esta cidade passa a ter patrimônios sociais, patrimônios civis, patrimônios políticos e patrimônios religiosos. Uma vez que essa cidade se adota em 5 teses de patrimônio, essa cidade deve ser bem guardada. Essa cidade terá dinheiro, a economia tem que ser guardada. Essa cidade terá igreja, pastores ou credo religioso, tem que ser guardado. Esta cidade terá escolas sociais para criança tem que ser guardada. Essa cidade vai ter doentes, tem que ter hospitais tem que ser
guardado. O centro científico da cidade tem que ser guardado. No âmbito espiritual, Israel tinha 5 centros científicos para ser guardado. A primeira pessoa a ser guardada dentro da cidade era chamado do rei, o legislador, o dominador tinha que ser guardado.